Olá, boa noite. Começa aqui mais um Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas, transmitido pela CNT, todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite. No nosso estúdio em Brasília, o deputado federal Ciro Gomes, do PSB do Ceará. Ele que já foi deputado estadual por 2 mandatos, já foi prefeito de Fortaleza, já foi governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e agora é deputado federal. Estava aqui conversando antes do programa, ele diz, olha, são 30 anos de carreira, então certamente vai ser uma boa conversa. Vai participar também da nossa entrevista o jornalista Otávio Cabral, da revista Veja. Boa noite, ministro. Boa noite, Alon. Boa noite, Cabral. Boa noite. Vou lhe fazer uma primeira pergunta muito prática. O senhor vai transferir o seu título eleitoral para São Paulo? Se depender de mim, não. Eu não desejo isso, considero uma honra muito especial ser mencionado, ser lembrado por pessoas, enfim, desse grande estado brasileiro. Minha mãe nasceu em São Paulo, eu nasci em São Paulo, em Pindamonhangaba, né? Mas fiz a minha vida pública inteira no estado do Ceará, devo ao povo cearense esses 30 anos de militância. E não faz sentido, para mim pessoalmente, um movimento dessa natureza. Agora, amigos muito queridos, entre eles o próprio presidente Lula, pedem que eu examine esse assunto. E eu sei que na política a gente não pode necessariamente fazer o que quer. E quando é que vai ser a data? Quando é que o senhor vai resolver isso? O Eduardo Campos, que está conduzindo esse processo no partido, é o governador de Pernambuco, meu presidente, pediu ao presidente Lula um mês para refletirmos sobre o assunto e esse prazo expira no dia 20 de setembro. Agora, se depender do senhor, da sua vontade, o senhor é candidato a presidente da República. Mesmo que eu tenha a obrigação imposta pelo meu partido, e eu respeito, de transferir o domicílio eleitoral, eu sou candidato a presidente. Mesmo com domicílio eleitoral em São Paulo? Mesmo com Mas isso não vai dar um certo ruído, uma certa confusão na cabeça do eleitor? Com razão. Se o eleitor diz, bom, ele está transferindo para São Paulo... A não ser que vocês queiram uma explicação. Quer dizer, na verdade, o quadro brasileiro está muito instável. Você tem determinados cenários que não são possíveis de serem materializados a preço de hoje. Então, você vê, por exemplo, o PSDB vai ter o Serra ou o Aécio candidato? Não sabemos ainda. O PT vai mesmo com a Dilma? A Dilma vai incorporar mais ou menos velozmente a popularidade do presidente Lula, de maneira a ficar claro que ela é a melhor, mais viável candidata do arco de forças que ajudamos o presidente Lula. O PMDB apoiará essa aliança ou não apoiará essa aliança. E o PSB tem um conjunto de preocupações com o futuro do Brasil. De maneira que o que é possível hoje é deixar as portas abertas, afirmar intenções. Então, eu desejo ser candidato a presidente do Brasil. Já fui candidato 2 vezes. Estou com 51 anos, ou terá 52, acumulei uma experiência, conheço a inteligência brasileira, conheço o território brasileiro, conheço as maravilhas do Brasil, conheço as contradições do povo brasileiro, as dificuldades. Eu tive em 17 dos 22 municípios do Acre, pessoalmente, lugares maravilhosos que o país tem. Você está falando do Acre por causa da ministra Marina? Por exemplo, né? Mas se quiser eu posso dizer que já tive mais de 300 cidades de São Paulo, né? Então eu conheço o Brasil e tenho muita vontade de servir esse grande país, especialmente agora que determinadas caricaturas estão superadas, mas que o Brasil precisa se preocupar com uma estratégia de curto, médio e longo prazo, com ferramentas que hoje não temos, né? Uma reforma que prepare o Estado Nacional brasileiro para os graves desafios que a globalização crescentemente impõe a nossos trabalhadores, a nossos empreendedores e à vida do nosso povo. Quer dizer, o Lula avança com o Brasil em todos os níveis, pode me desafiar aqui, eu tenho números. É possível afirmar que o Brasil melhora em todos os argumentos, em todos os âmbitos. Porém, se a gente olhar para o futuro e para a vida real do povo, é um desastre. Hoje, a saúde pública não serve ao povo brasileiro, a educação pública não prepara nosso jovem, nossa moça, nosso rapaz para os desafios do mercado de trabalho cada vez mais exigente. Nós temos grave problema de medo nas sociedades urbanas, porque o aparato de segurança não funciona. E o Brasil tem as energias, tem os recursos. O que falta é um conjunto de institucionalidades que eu tenho também propostas para fazer. Então, veja bem, e aí a turma pede, não, deixa as portas abertas, transfere o domicílio eleitoral, mantém a candidatura e vamos ver as indicações que a opinião pública vai dar para que ali por março, abril, quando de fato as coisas estiverem mais claras, você tomar a decisão. Agora, o presidente Lula já deixou claro o senhor que preferia que o senhor não fosse candidato, né? Que a estratégia dele é uma eleição... Ele é muito delicado comigo, nós temos uma relação de muito respeito, muita afinidade. Nós tivemos agora, recentemente, como é frequente, nós tivemos um jantar, começou às 9 da noite e terminou ali quase 2 da manhã, e conversamos sobre o Brasil. Então, ele tem uma análise muito respeitosa, muito respeitável, né, de que o melhor para nós, né, que ajudamos esse projeto, é expor o projeto a um plebiscito.
É um mano a mano em que vai ficar exposta a turma do Lula contra a turma do Fernando Henrique. E eu acho isso um equívoco tático. Respeito. Mas por quê? O presidente não tem uma avaliação melhor do que o ex-presidente Fernando Henrique? Isso não seria eficaz? Mas só que o processo eleitoral não é assim. Eu conheço esse ramo por causa desses 30 anos. O processo eleitoral não é assim. O senhor conhece de ganhar a eleição e de perder a eleição? Conheço, né? Os dois lados. Tem muitos experimentos em que o presidente ou o governador... Bom, eu, governador, perdi a eleição na minha cidade. Depois, na oposição, ganhei. Para prefeito. Essas coisas... Sua cidade de Sobral, né? Sobral. Para o nosso telespectador que Sobral do interior do Ceará. Então, o senhor acha que essa... O presidente Lula, no auge da popularidade, perdeu várias eleições agora nos municípios onde ele se envolveu até um certo empenho, como aconteceu em Natal. Agora, o presidente aposta que essa popularidade dele poderia ser suficiente para eleger a ministra Dilma, para transferir. Ótimo. Você acha que essa transferência não é tão automática? É evidente que não é. Né? Eu já sabia que não era por vivência, mas hoje as pesquisas, na medida que se aproxima o pleito e que a informação se generaliza de que a Dilma é a predileta do presidente Lula, não é? O nível de aproveitamento da Dilma está por menos da metade daqueles que já detêm a informação de que ela é a candidata. E eu entro nessa briga de titãs, de gigantes, né? Governo federal, governo de São Paulo, e eu sou praticamente empate com a Dilma nas pesquisas, nas enquetes nacionais. Não que eu tenha os belos olhos, né? Mas que as pessoas querem para o país uma liderança, querem saber o que é. Está tudo bem, nós gostamos muito do Lula, é o meu caso. Mas e vamos sentar em cima? Vamos engolir com casco e tudo quanto é de contradição? Não concordo. Mas sabe qual é a dúvida? É a seguinte, o senhor é um apoiador firme do presidente Lula, inclusive ele e a própria ministra Dilma publicamente sempre, nunca perde a oportunidade de manifestar até uma gratidão em relação ao senhor pelo seu papel aí no primeiro governo dele, naquela crise política grave pelo Brasil. Que nós tivemos em 2005 e 2006. Agora, a dúvida é saber exatamente no que um governo do senhor seria diferente do governo do PT, porque se o governo do Lula é tão bom, se na sua avaliação é uma avaliação positiva, e aparentemente as pesquisas indicam que a população tem essa avaliação também, por que não manter do jeito que está aí? Porque o governo do Lula é muito bom se nós olharmos o Brasil pelo retrovisor, que é importante. A gente, para saber se está no caminho certo, se o trem não vem, né? Para nos apanhar no meio do caminho, é preciso dar uma checada no retrovisor, olhar para trás. Então, o governo do Lula é um governo que só bem faz ao Brasil, em todos os números. Me desafia aí, em qualquer um. Né? Eu não sou um adepto ou um entusiasta do presidente Lula, do governo dele, por carinho, que é imenso, por respeito, que é muito grande, que é imenso. Eu sou porque ele faz bem ao Brasil. E esse é o sentido da minha militância, da minha dedicação à vida brasileira. São 30 anos de vida decente, né? Não é grande vantagem não, mas eu quero acrescentar que é de vida decente. Eu nunca me envolvi em coisas. E isso é um dos pontos. Né? Isso é um dos pontos. Depois você tem o futuro do país. Qual é o grave defeito do governo Lula? E aí não é dele, é ele e a circunstância dele. Todos os avanços que o Lula promoveu no país, nenhum deles é institucional. Nenhum. Por exemplo, aquelas coisas mais graves imediatamente que consultam o interesse da vida do povo brasileiro. Salário mínimo. Quando ele tomou posse da turma do Fernando Henrique, deixou o Brasil com 70 e poucos dólares, o valor equivalente ao salário mínimo. O Lula trouxe isso para 250 dólares, 255 dólares. Quando se chamava a gente de mentiroso, quando a gente discutia chegar a 100. Né? Por exemplo, crédito. Quando o Lula tomou posse, 13% do PIB brasileiro era crédito. O Lula já levou isso para 45%. Por exemplo, o programa estratégico da Petrobras. A Petrobras tinha sido praticamente privatizada, mas não é privatizada porque o controle acionário da União foi entregue, foi porque se deu a ela uma governança que muito mais homenageava o interesse imediato de natureza capitalista do acionista minoritário do que o interesse estratégico do país. E aí, exemplo prático, a indústria naval brasileira estava destruída e o Brasil paga 11 bilhões de dólares de frete alugando navio estrangeiro, um país que tem 8.700 quilômetros de costa. Hoje a indústria naval brasileira está trabalhando há 24 horas, 7 dias por semana, todos os estaleiros que existiam e mais 5 novos estaleiros estão sendo estabelecidos e temos aí projeto para mais 4 estaleiros. Onde é que você quer? Quer dizer, o crédito como proporção do PIB, o salário como coisa, a massa salarial em proporção do PIB, tudo. Mas então por que não manter isso? Porque nada disso é institucional. E isso tudo é avanço olhando para trás. E aí vamos olhar para frente. Qual é o projeto estratégico? Vamos lá. O Brasil está perdendo
manufaturados, proporção de manufaturados, que é um sintoma de modernidade econômica, na sua pauta de exportação. O Brasil tem problemas de ato tecnológico dramático. Está melhorando também. Deixa eu lhe interromper. Está perdendo então, a tarefa manufaturado. É o seguinte, desculpa, a tarefa básica é o seguinte, é consolidar o avanço e projetar estrategicamente com um punhado de instituições novas o projeto nacional de desenvolvimento que nos falta, para que a gente não precise tão dramaticamente do fulano, do beltrano, mesmo que seja o Lula o maior líder popular da história moderna do país.